Olá, amigos do Outro Futebol. Chegou ao fim a semana 13 da NFL, temporada 2016. Jogos pegando fogo, muito jogo legal, muito jogo bom essa semana. A qualidade melhorou bastante, está chegando na reta final, a tendência é essa. Hoje a gente tem algumas notícias, alguns destaques e as perguntas que vocês mandam pra gente pelos nossos canais de comunicação, no YouTube, no Facebook, Twitter, enfim, mandem mais perguntas pra gente, sempre muito importante. Primeiro eu vou trazer aqui pra vocês, quem mandou pra gente foi o Olavo Montenegro. Nosso Facebook. Pelo nosso Facebook, né? E ele mandou um negócio aqui muito legal pra gente do Manaus Raptors, né? E ele falou o seguinte: olá, venho divulgar o projeto social do Manaus Raptors, chamado Um Touchdown para a Vida. Nesse projeto estamos ensinando a prática do esporte, do futebol americano, para crianças carentes, alunos da rede municipal pública. O objetivo, além de difundir o esporte, também é mudar a vida das crianças e adolescentes, ensinando valores familiares, disciplina e tornando cidadãos melhores. Muito legal a iniciativa lá do Manaus Raptors. Obrigado, Olavo, pela mensagem. A gente vai colocar o link aqui do que ele mandou pra gente nesse vídeo, aqui embaixo do videozinho a gente vai mandar o link. Quem quiser ter mais informações, entra lá no link. Muito legal a iniciativa, tá de parabéns pro pessoal do Manaus Raptors. Quem for lá de Manaus, da região, pô, se puder ajudar, vale a pena prestigiar, porque é um projeto bem interessante, bem legal. Então de parabéns aí. Marcelo, destaque dessa semana. Meu destaque vai ficar por na verdade, uma jogada ou até a atuação dos dois jogadores, que são as duas primeiras picks desse ano, o Mariota e o James Winston, foram sensacionais. Mariota com direito a touchdown de 87 jardas, James Winston a ficar em pé, sabe lá Deus como naquela jogada. Enfim, os dois jogaram muito bem e os dois venceram. E uma curiosidade que vocês alertaram antes do programa: o Tampa Bay Buccaneers, nas últimas duas temporadas, somados, tiveram 6 vitórias. E esse ano já estão com 6 vitórias. Então assim, já foi uma melhora descomunal, já dá pra ver, né? Briga pelos playoffs, né? Ainda tem chance de brigar pelos playoffs. Naquela divisão lá, né? Tá todo mundo. Eu acho que, é óbvio que aquela divisão já foi vencida pelo Carolina, mas na questão de wildcard, Seattle, Green Bay, ninguém tá muito disparado, não. Exatamente, isso aí. Não, até porque o Green Bay tá com o mesmo número de pontos que o Vikings, né? Então, tipo assim, se for ver, quem terminar atrás, o Green Bay vai Vikings. Isso aí. Meu destaque é o seguinte: muitas pessoas mandando, perguntando sobre o Green Bay Packers e tal. Eu falei que o Green Bay Packers era o meu favorito para chegar ao Super Bowl. E o Guilherme Vinícius pergunta que não quer calar: com um baita elenco, o que está acontecendo com o Green Bay Packers? Depois dos últimos jogos, não sei o que esperar de Aaron Rodgers e companhia. Também citou aqui foi o Daniel NFL, não, Neto Ressone. Você ainda mantém seu palpite sobre o Packers indo para o Super Bowl? Então eu queria falar, além do Packers, eu queria falar também do Seattle Seahawks. Eu vou começar falando do Packers. O Packers deu um jogo espetacular na última quinta-feira. É claro que teve ajuda do juiz, evidentemente. Não foi, muito claramente aquilo não foi um face mask, né, em cima do Detroit Lions. Mas o que esperar de Aaron Rodgers? O que esperar de Aaron Rodgers é isso aí que vocês viram. Lances sensacionais, ele é espetacular, continua sendo. Agora, o baita elenco, não vejo um baita elenco, eu vejo um baita quarterback, é diferente. E esse cara pode levar a franquia adiante. São coisas diferentes, né? A defesa tem problemas, o jogo corrido não se estabilizou, o Ed Lacy não tá 100%, não tá muito bem. Toda baleada no jogo passado. E ofensiva baleada. Então assim, é um time que ainda tem problemas, mas esse time com problemas tá 8-4. Né? Então, no mínimo curioso, quando você pega um time cheio de problemas e esse time tá 8-4, de olho nesse time. Sobre o Seattle Seahawks, só para finalizar o meu destaque, o Seattle Seahawks parece que voltou pro campeonato. Começou a temporada 2-4 e de lá pra cá tá 5-1. Então assim, atenção, esse time é um time que tem uma defesa fortíssima, um baita treinador, um quarterback cada vez mais à vontade da NFL, cada vez mais seguro, mais maduro, e Marshawn Lynch pode voltar ainda, hein? Então, vamos abrir o olho. Nem precisa, né? O Ross tá jogando pra caramba. O Ross tá jogando pra caramba, mas imaginem o Marshawn Lynch jogando o que ele joga, em alto nível. Não, olha, assim, eu não queria, já que tocando nesse assunto, ensejar na possibilidade até de rever, porque eles não acredito que eles sabiam que tinha um Rawls ali nesse potencial. De repente, acho que pela uma troca temporada que vem,
O Lynch deve ser cortado porque eu quero. O cap dele é alto. Ou uma troca, ou de repente cortar ele, mas eu acho que eles vão tentar trocar, porque eles não vão deixar assim. Só que pra esse ano, eles já tem uma vantagem, o Marshall Lynch voltando, eles podem jogar com 2 running backs vindo do backfield. Sim, mas a questão é que eu não sei se o Marshall Lynch volta esse ano, né? Porque ele foi posto no IR. Pode ser que volte nos playoffs. Ele não saiu ele não foi colocado na IR de fim de temporada. Né? Eu preciso, antes disso, quantas vitórias tem Seattle mesmo? Você falou? Seattle agora tá 7-5. E o Green Bay? 8-4. Era pra cada um ter uma menos, né? Você não tá saindo atrás, né? É verdade. Não é verdade? Tem razão. Não é verdade? Tem razão. Mas eu não vou falar sobre isso. Mas a gente já, o Marcelo já falou, o Dani tem falado, a arbitragem esse ano realmente tá lamentável. Eu nem vou falar porque tá chato, ninguém vai querer mais ver NFL se a gente ficar falando só disso. Né? O meu destaque vai ser uma divisão que também ninguém vai querer ficar vendo NFL se dependesse dela, é a NFC East. Times muito tradicionais, muita gente no Brasil torce para esses 4 times, né? Talvez a divisão mais tradicional, acho que do futebol americano. Sim. E que ninguém quer ganhar, né? E com mais torcedores no Brasil, né? 3 times. NFC, isso eu já falei. 3 times com 5 vitórias e o líder é o Washington Redskins, que perdeu do Dallas Cowboys de Matt Castle, que tá com 4 vitórias e ainda tem chance de playoff. Eu acho que, depois de tudo, apesar de tudo, a minha aposta de Philadelphia Eagles vai dar certo. Porque eles têm um jogo contra o Redskins e eles ganharam do Patriots, eles têm uma grande defesa e eles têm um coordenador de times especiais que ganhou o jogo, né, não, Marcelo? É porque eu esqueci o nome dele, é o David Phipp. E o que eu quero falar sobre ele? Muitas vezes chega no final de temporada, os times procuram quem são os grandes coordenadores ofensivos e defensivos pra gente contratar como treinador. Mas muitas vezes a função do técnico é mais assim, analisar o jogo, saber manusear, fazer jogadas que ninguém tá esperando. E pra mim um grande nome é os grandes nomes da NFL, John Harbaugh, que era um coordenador de fins especiais do Philadelphia Eagles. Por que não? Um time, em vez de pegar um grande coordenador defensivo, pegar um técnico como ele, que é um cara que vai pensar diferente. Então, não é uma dica, nem o time tá vendo o nosso programa, mas é só dizendo que às vezes um cara desse ganha um jogo contra o Patriots, por exemplo. Porque eu... Acho que eu falo, mas... Não vou falar sobre isso não. Eu tô falando besteira? Não, eu só quero dar eu lembrei de um destaque pro pessoal não... Não, tá, mas... então até eu quero falar um negócio aqui sobre o nosso... A gente sempre brigou sobre o nosso Fantasy. E acabou a temporada regular, e no meu grupo eu fiquei fora dos playoffs. Queria dar parabéns pro Marcelo que ganhou o grupo. Opa! De verdade. Eu acho que se meu cinturão vai pra alguém esse ano, só o Marcelo tá tudo certo. Também fiquei fora dos playoffs. Eu perdi 4 jogos seguidos. Eu não tô nem reclamando, vocês não me viram hoje reclamando de nada. Né? O time que perde 4 partidas seguidas não tem nem o direito de reclamar. Mas enfim. E eu queria dar um último destaque, que essa semana tiveram vários jogos, assim, que, pensando em playoff, eram bem importantes, Washington e Dallas, o próprio Philadelphia ressuscitando contra o Patriots, Bills e Houston, 2 times que estão brigando pelo wildcard. Mas nesse domingo a gente vai ter um grande jogo pela primeira pick do próximo draft. Cleveland contra São Francisco. Quem perder dá um passo gigantesco para ficar com a primeira pick. Os 2 times que provavelmente mais estão procurando quarterback, então um jogo excelente. E ele volta. Ele está de volta. Ele está de volta. Olha, é inacreditável. Há 3 semanas nós falamos aqui que ele não jogaria mais. Que ele jogaria. Que ele seria o starter até o final da temporada. Semana passada nós viemos aqui e falamos que ele não jogaria mais esse ano. O titular seria o Austin Davis. Né? Por causa das besteiras que ele fez. Essa negócio das besteiras é um negócio muito bom. Tem aquele site. Agora ele volta. You have one job. Você tinha um trabalho e o cara começou errado. Ele na semana de bye tinha um trabalho. Era só não ser pego na night. O que ele fez? Ele conseguiu ser pego na night bebendo. Mas sabe por que eu acho que ele faz isso? Tipo, parece que tem a impressão, daqui a 2 semanas eu volto. Não, mas no caso o Mike Patton deve ser mandado embora. Dizem que ele só botou ele porque é o período dele dar jogo, ele sabe que o posse deles ele não vai ganhar. Esse é o ponto. Assim, por favor, não vai de assistir, a gente não é culpa nossa. Essas notícias assim, tipo, ele é titular, ele não sei o que. É o Browns, gente, é o Browns. É o Browns. Não é culpa nossa. Esse jogo domingo vai ser bem ruim, mas vai ser bem interessante. Eu só queria destacar uma coisa que senão até a torcida vai ficar chateada com a gente. O Cam Newton igualou novamente o recorde de touchdowns no mesmo jogo, que foram 5 touchdowns e ganharam um jogo onde as defesas não jogaram praticamente lá em New Orleans. E assim, eu assisti o final do jogo.
o drive final dele foi de Foi MVP. espetacular. Até legal de depois falar sobre isso, sobre a briga que tá, porque o Cam Newton agora acho que deu um passo muito grande, ainda mais nesse drive final, né? Eu acho que hoje ele, depois desse jogo, ele entrou definitivamente. Ainda havia alguns questionamentos se ele poderia concorrer ao MVP ou não. Algumas pessoas questionavam, né? Não tinha uma certeza. Agora eu acho que Ele é favoritaço. Eu acho que pra mim ele é acho favorito. Ele se tornou muito por esse drive final e por alguns erros do Tom Brady no jogo. então, deixa eu só perguntar um negócio. Seria o teu voto pra MVP? Tirando os juízes, que os juízes estão ganhando muitos jogos. Eu acho que os juízes têm mais vitórias que os verdade. Não, mentira, ok, não. Seria o teu voto pra MVP? Eu acho que ainda não dá pra falar porque ele ainda tem alguns jogos, eu acho que ele ainda tem um jogo acabasse contra hoje. New Orleans. Se acabasse hoje, talvez eu votasse nele, se acabasse hoje. Eu ainda não. Hoje, eu ainda votaria no Tom Brady. Porém, como eu tenho falado constantemente aqui, meu voto para Coach of the Year hoje seria o Ron Rivera. Bom, vamos lá. Perguntas, pode ser? Vamos. Então vamos para a pergunta. Pergunta do Daniel NFL. Não acredito que seja seu sobrenome. Queria saber a opinião de vocês. Seria legal se fosse Daniel. Seria irado. Seria legal. Queria saber a opinião de vocês sobre o polêmico nome Redskins. Vai? Pra quem não sabe, é uma polêmica bem grande, é a questão do racismo. Até o Barack Obama, acho que ano passado, entrou nesse assunto. Muita gente... eu não sei qual foi, acho que foi o Philadelphia Eagles, que essa temporada botou no site deles, Philadelphia Eagles versus Washington, eles não colocaram mais. Muitos jornais e jornalistas não falam, falam só Washington Team, falam uma coisa assim. Mas o Dan Snyder, que é talvez o pior dono da NFL, não por causa disso, mas também por causa disso, já disse que ele não vai mudar o nome. Eu acho que, Marcelo, você estava falando um pouco do time. Não, então, eu acho que é muito difícil pra gente emitir uma opinião sobre isso, tendo em vista que a gente não tem a noção se causa, ou provavelmente causa, porque senão não teria isso, esse preconceito que a gente não vive, não sabe da história do... Não nasceu lá, exatamente. É muito difícil a gente chegar e falar. É a mesma coisa pegar aqui uma tribo indígena famosa que eu acho que nem tem tanto, porque não se derivou tanto como foi lá, historicamente, então eu acho muito difícil a gente chegar e falar. Eu acho muito chato essa questão, porque e o Washington já não é a primeira vez que a cidade de Washington sofre com isso, né? Eles trocaram o nome do time de NBA, que era o Washington Bullets, virou Washington Wizards. Eu, sinceramente, eu acho muito mimizinho. Eu não gosto dessa coisa eu acho o politicamente correto muito chato. Eu não tenho paciência para politicamente correto. Não é uma coisa extremamente agressiva. Ela tem uma conotação interpretativa, não é uma coisa explícita, é muito interpretativo, um pequeno teor, um certo teor racista. Mas não é uma coisa assim, tipo, não é Washington niggas, não é uma coisa assim escancarada na cara. Então eu acho que nos dias de hoje, esse politicamente correto, eu acho insuportável, acho chato demais. Adoro o nome Washington Redskins. Pronto. Eu acabei nem dei minha opinião. Eu até entendo, se fazem tanta questão, se eu fosse o dono, falar, troca, assim, eu não quero ter problema com isso, mas o Washington Redskins tem quantos anos? Tem quantos é o time mais velho da NFL, por que agora? Tradicionalíssimo. Essa é a questão. Exatamente. Mas tem como é que é o nome daquele narrador da ESPN? Romulo Mendonça. Ele falou que podia chamar o Washington Compadres. O nome do time, por causa do nosso compadre Washington. Eu acho que... Engraçado. Acho que seria um nome legal. O Rafael Moura, que sempre participa com a gente aqui, trazendo várias perguntas, ele até fala do Johnny Manziel, a gente falou agora há pouco no Johnny Manziel. Falando em Browns, vocês acham que Manziel vai parar onde? Vai parar aonde? 49ers, Eagles, Cowboys? Foram os três times. O que vocês acham? Foram os três times que o Adam Schefter semana passada disse que estariam interessados. São vários times, mas ele citou esse. O Jerry Jones, dono e GM, ele disse que tinha interesse em draftar. E ele é um ídolo do estado do Texas. Ele arrebentou o Texas A&M. Mas peraí, a gente já tá dando como carta vencida, ele vai sair. Eu acho que esses últimos jogos, esses 4 últimos jogos, se ele arrebentar, se ele ganhar 3 de 4 jogos, ganhar uma coisa assim, muito provavelmente ele deve ficar, eu acho. Porque não vão cortar ele. Esse é o ponto, entendeu? Mas aí vão querer trocar por ele. Não, mas ninguém vai dar um monte de ele. Foi escolha de primeira rodada. Ninguém vai se arriscar. Não tem valor hoje. Mas eu acho... Browns. Não sei o que eles podem fazer. Vocês acham, por exemplo, não, porque que se eles ganharem 3, 4 jogos, eles não vão ter uma das primeiras três. Mas vocês acham que eles podem, por exemplo, draftar um quarterback na primeira rodada? Olha, eu aprendi a não duvidar do Browns. Eu acho que eles provavelmente vão perder 3, 4 jogos e vão pegar um quarterback, seja o Paxton Lynch de Memphis ou o Jared Goff de Cal. Mas é muito cedo ainda pra falar disso. Mas eu acho que o Manziel, o futuro dele tá totalmente em jogo. Ele vai ter alguma chance na NFL, mas acho que ele vai ter que correr muito atrás e o tempo tá perdido. Eu queria que alguém do Browns chegasse e falasse, chega, como diz o Paulo. Porque, gente,
para com isso, não tá dando certo, assim, chega um momento que você vai ficar socando a parede quanto tempo? Não tá dando certo draftar QB. Pode ser que você perca a chance de draftar um cara que se torne muito bom, pode, mas para. Vamos bolar uma outra estratégia, vamos por outro caminho, montar uma defesa, assim como vários times fazem, montar um ataque e aí por fim você botar um quarterback, enfim. Nossa, a gente tem falado muito eu acho que pelo seu Manziel, eu acho que em algum lugar ele vai, mas vamos ver. Pelo menos mais uma chance na NFL ele vai ter, não tem a menor dúvida. Também acredito nisso. Algum talento ele tem. Também acredito nisso. Bom, pessoal, chegou ao fim então mais um Outro Futebol. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a gente lá no Facebook, facebook.com/outrofutebol. A gente também está no Instagram, no Twitter, @outrofutebol. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Um abraço.